bom dia, deputado, presidente da sessão, demais deputados, colegas de mesa e servidores aqui presentes. Eu quero iniciar dizendo que estou na condição de representante da Comissão de Direito Previdenciário da OAB, mas para que a gente possa até entender a minha intervenção, eu advogo para o Sindicato de Servidores Públicos do Estado do Paraná. Dos aqui presentes, o Sindijus e o Sindisaúde. E a gente acompanha esse debate da Previdência há bastante tempo, e eu quero começar exatamente por aí a minha intervenção. Nós temos no Brasil hoje todos os estados, a União, e apenas 2.100 municípios eles têm regimes próprios de previdência. E não é só no Paraná Previdência que têm ocorrido ataques aos regimes próprios de previdência. Se nós pensarmos a administração pública como um todo, é nos regimes próprios de previdência que estão recursos, onde há acúmulo de recursos. Então, o olhar dos governadores e prefeitos é sempre muito grande para o regime de previdência e a melhor forma de retirar o dinheiro de lá. Inclusive, nós temos casos de regimes próprios de previdência que estão sendo extintos, para que o recurso possa ser apropriado pelo gestor público e aplicando outras políticas. Eu participei de muitos debates em 2015, principalmente com relação à mudança na legislação estadual, e eu lembro de um determinado lugar onde eu estava, que me parece que ele reflete um pouco a concepção de muitos gestores e até de servidores públicos como um todo. A ideia de que, se não tiver dinheiro para pagar os benefícios previdenciários, o Estado, o município arca. Essa visão que me parece muito simplista de que arca. Eu digo não, penso o contrário. Eu lembro até que, em 2015, eu estava numa determinada universidade e alguém no debate disse o seguinte: não, nossa entidade nacional não concorda com essa ideia de acumular recursos para pagar os benefícios previdenciários. Quem tem que pagar os benefícios previdenciários é o governo. Eu falei, bom, então vamos dizer o seguinte: se vocês têm exatamente essa visão, eu preciso pedir duas coisas para vocês. Uma, que vocês vão lá, acabe a greve de vocês, e a outra, que vocês vão lá e peçam ao governador Beto Richa desculpas, porque ele está fazendo exatamente isso que vocês estão dizendo. Eles estão, de uma certa forma, extinguindo o regime próprio de previdência progressivamente, com o discurso de que o Estado poderá arcar com isso. Então, é para dizer que essa é a situação. E daí o que eu digo? Que faz sentido ter um regime próprio de previdência para que possa acumular o recurso e lá na frente possam ser pagos os benefícios. Porque se nós não tivermos essa garantia, chegará um momento em que o Estado terá que arcar com os benefícios previdenciários, com a folha de pagamento dos servidores e com todas as políticas públicas. Se não tem dinheiro para tudo isso, alguém vai ficar sem. Eu acho que essa é a discussão. Então, o nosso debate com o Paraná Previdência, a nossa divergência, vamos dizer, legal com o Paraná Previdência, e eu atribuo muito o que está acontecendo hoje por conta disso. Primeiro, como falou o doutor Gabriel, em 92, aproximadamente 60 mil servidores saíram do regime geral da Previdência e vieram para o Estado. Sem, naquele momento, qualquer reserva, qualquer aporte, qualquer discussão, até porque o ordenamento jurídico era outro. Essa é uma questão importante. E a outra forma como foi constituído o Paraná Previdência. Aliás, como foi constituído o regime próprio de Previdência, cuja unidade gestora é o Paraná Previdência. Eu ouvi, não muito tempo atrás, o atuário que fez o cálculo que deu sustentação para a criação do regime próprio de Previdência em 98, o Montello. Eu vi num debate lá no Paraná Previdência. E o Montello fez uma revelação lá que me parece que pode ser o início de um problema sério. Que quando ele fez o cálculo atuarial para criar o regime próprio de previdência do Paraná, ele usou como parâmetro não a folha de pagamento dos servidores públicos, do quadro efetivo. Ele usou como referência a folha de pagamento da Copel, que não tem nada a ver com o regime próprio de previdência, eles são vinculados ao regime geral, eles têm fundo complementar, e não tem nada a ver com o regime próprio de previdência. Então, me parece que o problema começa por ali. Outra questão que a gente... outra questão importante do Paraná Previdência, desde o começo, nós sustentamos, embora a Lei Federal 10.817 tenha dito isso lá em 2004, e o Estado não fez, que a gestão do regime próprio de previdência, ele tem que ser feito por aqueles que são os mais interessados no regime próprio de previdência. O que significa? Significa que seus conselhos, seja administrativo, seja fiscal, a lei garanta aquilo que a Lei Federal 10.817, a efetiva participação dos servidores na gestão, servidores do quadro próprio, porque são pessoas, eu vejo aqui vários do quadro próprio, são pessoas que, se cometerem algum delito, vamos dizer, eles sabem onde serem encontrados. Eles sabem onde serem encontrados. Portanto, é fundamental que essas pessoas estejam participando. Então, já naquele momento lá, a composição do Conselho Fiscal e Conselho de Administração totalmente desequilibrado,
né, com a representação de um servidor ativo na prática, um aposentado, e mais, né, uma situação e tal, e majoritariamente indicados pelo governo. A presidência indicada pelo governo, todas as diretorias indicadas pelo governo. Existia uma previsão que o diretor jurídico e o diretor previdenciário da Paraná Previdência deveria ser ocupado por servidor de carreira. Foi aprovada uma lei estadual, de iniciativa de um deputado, quer dizer, haveria até visto iniciativa, se fosse o caso, extinguindo essa obrigatoriedade, né? Podendo mesmo o diretor jurídico e o diretor de previdência ser nomeado de qualquer segmento da sociedade. Então, essa é uma questão importante. Outra questão importante que nós levantamos na época, e naquele momento nós tínhamos muito como aliado o próprio Tribunal de Contas, que é a ideia de que, pela importância do regime próprio de previdência, ela não deveria ser administrada por um serviço social autônomo, que é o caso do Paraná Previdência. Nós defendíamos que o regime próprio de previdência do Paraná, quando eu falo nós defendíamos, quem estava pensando o regime de previdência por fora da administração, nós defendíamos que fosse uma autarquia, né, com todas as regras do direito público a ela aplicado, mas não foi isso, né, não foi isso. E, em consequência disso, eu tenho entendimento que, por não ser uma autarquia, por ser de serviço social autônomo, por todas as características do modelo de gestão, o Paraná Previdência não tem nenhuma autonomia em relação ao governo. Embora ele possa judicializar, inclusive, contra o governo, mas eu já ouvi de um presidente que ele falou que não faria isso, porque se ele fizesse isso, no outro dia ele não era mais presidente do Paraná Previdência. Então, essa é a discussão importantíssima, que o regime de previdência tivesse essa autonomia em relação ao governo, de poder o seu presidente, seus diretores, fazerem aquilo que for necessário para preservar o regime. Eu participei de uma discussão no Paraná Previdência, durante a discussão que resultou na fatídica Lei 18.469, e o diretor de Previdência falou que ele não tinha sido consultado a respeito do projeto de lei que vinha para a Assembleia. Ele falou, eu não sabia, eu estava lá na praia, me chamaram dizendo que estava indo um projeto para a Assembleia Legislativa, mudando a segregação de massa, que resultou na Lei 18.469. Então, essa é uma questão importante. Outras questões que nos preocupam é a fragilidade da técnica legislativa com relação ao regime próprio de previdência. O doutor Gabriel já mencionou, mas, por exemplo, lá em 98, quando está elaborando a lei, já foi dito por técnicos que não podia ter uma alíquota diferenciada de 10% e 14%, que não podia. E foi o que resultou depois em decisões judiciais, onde ninguém passou a pagar 14%, todos pagando 10%. E outras situações. Outra questão importante. Foi instituída a contribuição previdenciária dos aposentados, como dito aqui, e o governo entendeu que não deveria fazer a sua contrapartida. A lei federal, é verdade que a lei federal 9717 diz que não é obrigatório. Não diz nada que é obrigatório. Mas é verdade que a lei estadual fixou isso. Fixou isso. É importante lembrar isso por quê? Porque mesmo antes dessa discussão agora, o Sindicato dos Servidores da Saúde do Estado entrou com uma ação judicial como substituto processual dos servidores, para que o judiciário determinasse a obrigatoriedade do Estado fazer a sua contrapartida. Tá? De fazer a sua contrapartida. Agora, o que acontece? Agora, o Estado judicializa para se libertar, quer dizer, se desonerar da contribuição da contrapartida e mais, que eles colocaram na lei, e pedindo a restituição de todos os valores que foram feitos o repasse para lá. Então, é muito importante a gente ter claro isso. Outra questão importante. É necessário a gente dizer o seguinte, quando eu falo em fragilidade legislativa, nós sabemos como foi aprovada a Lei 18.469, como já dito aqui, sob bombas, cachorros, gás lacrimogêneo, helicópteros girando por toda a região ali, mas essa lei ela está sob júdice. Há duas ações diretas de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Logo que ela foi aprovada, né, o Ministério Público de Contas propôs uma medida cautelar, e daí o Tribunal de Contas não entendeu que não havia legitimidade, mas hoje o Ministério Público de Contas, por exemplo, ele atua como amicus curiae, né, numa das ADINs no Supremo Tribunal Federal. Assim como o Núcleo de Práticas Jurídicas da Universidade Federal do Paraná também está atuando nessas ADINs. São duas ADINs que podem ser julgadas a qualquer momento e podem colocar em xeque tudo aquilo que foi aprovado lá em 2015, da forma como foi aprovado. Outras questões que me parece que a gente precisa ter a preocupação é que, já estou concluindo, deputado, é que o Estado do Paraná tem deixado de regulamentar algumas questões com relação a benefícios
ou tem desrespeitado aquilo que tem sido regulamentado, e isso tem levado a um intenso processo de judicialização por parte dos beneficiários do regime próprio de previdência, que lá na frente gerará outro passivo para o regime próprio de previdência. Por fim, né, a discussão, que me parece que virá aí na sequência, e que os próprios técnicos do Paraná Previdência já disseram mais de uma vez que eles não veem muito sentido, eu até achei uma pena que eles não estejam aqui, não haver muito sentido, né, num fundo complementar de Previdência do Paraná, porque apenas 30% dos servidores do Estado do Paraná estariam recebendo acima do teto do regime geral da Previdência, que hoje é 5.645. Então, portanto, inicialmente, apenas 30% se enquadrariam no novo modelo, se fosse considerar hoje. Sabemos nós que é para os próximos, né? Mas por que eu levanto essa questão? Porque eu acompanhei recentemente a criação de um fundo complementar na capital do Paraná. Foi criado o fundo complementar, a lei aprovada nos mesmos moldes que foi aprovada em 18.469, né? A diferença é que aquela foi aprovada aqui, a outra foi na Ópera de Arame, mas no mesmo modelo, com balas e gás lacrimogêneo, helicóptero, tudo igualzinho, né? Tá, tudo igualzinho. Mas daí por que eu estou falando isso? Porque nessa lei, doutor Gabriel, nessa lei, e ela coloca a obrigatoriedade para os novos servidores, mas ela cria um dispositivo lá, facultando os atuais servidores que migrem para o regime de complementar. E facultando aos servidores, mesmo aqueles que ganham menos do que o teto, e lá a grande maioria ganha menos do que o teto, que eles possam estar nesse fundo complementar de previdência sob o argumento de que farão poupança previdenciária. Então, me parece que é preciso a gente ficar atento, os servidores que estão aqui, porque eu sempre falo assim, essas coisas elas vêm por WhatsApp, né? Você faz em um lugar, começa a aparecer no outro e assim sucessivamente. Então, eu acredito que essa discussão, já tem aquela lei aprovada, questionável, né, porque é uma lei ordinária, deveria ser lei complementar, mas eu acredito que essa discussão de fundo complementar, tentando abranger inclusive os atuais servidores, por essa forma chamativa, fazendo uma propaganda dizendo que vão ganhar mais do que se tivesse o regime próprio de previdência, é importante isso. Finalizando, dentro ainda da fragilidade, eu diria, dos benefícios que pode resultar em passivos futuros, é muito importante entender o seguinte, que o que diz a Constituição Federal com relação ao desconto previdenciário dos aposentados. Ela não diz que se o servidor tem 3 benefícios previdenciários, por exemplo, ele tenha que somar os 3 benefícios e descontar sobre aquilo que excede. Não diz isso. Ocorre que no Estado do Paraná, a Lei 18.469, já é objeto de discussão judicial. Se uma professora tem uma aposentadoria como professora e tem uma pensão de outro professor e tem uma aposentadoria lá como servidor da saúde, por exemplo, que poderia acumular o cargo. Hoje, o que o Estado tem feito, ele soma os 3 benefícios para atingir os 5.645 e aplica o desconto previdenciário sobre esses servidores. Então, isso já está sendo judicializado, existem boas perspectivas, e isso vai gerar passivo para o Estado lá na sequência, como gerou toda a discussão do 10 e do 14. Né? Nós temos hoje gente executando a questão dos 10% e dos 14%, nós temos gente executando o desconto previdenciário indevido feito dos aposentados antes de 2003. Então, me parece que nós precisamos aprofundar muito esse debate e, terminando da forma como eu comecei, na estrutura da administração pública, onde há recursos acumulados, é na Previdência. E os gestores públicos estão todos de olho nesse dinheiro, né, e não é só aqui. E, por outro lado, né, quando eu falei da questão da gestão, nós temos boas experiências de administração de regimes próprios de Previdência. Vou dar um exemplo aqui, né, Nós temos o regime próprio de previdência dos servidores do município de Araucária, cuja gestão é feita por servidores eleitos diretamente, né? Os servidores elegem diretamente seus integrantes do conselho, e os conselheiros são os gestores do regime próprio de previdência. Esse fundo de previdência é o 5º mais saudável do país, tá? Dados do Ministério da Previdência. Então, por isso que eu digo, passa muito pelo modelo de gestão. Eu acredito muito no controle da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas, mas eu compreendo também os limites que eles têm. Tá? Eu entendo que o controle efetivamente tem que se dar pela sociedade, pelos servidores públicos, pelos aposentados, pensionistas, pelos beneficiários. Então, obrigado pela oportunidade. Bom trabalho.